que eu tentei fazer nesse ensaio, nessa série de fotos, era tentar transmitir a energia que tivesse uma realidade e que fossem de verdade. É uma mão mais apurada, é um gesto de carinho, é um fazer alguma coisa de uma maneira mais leve para o paciente. Nem sempre vamos oferecer a cura, mas no mínimo temos que diminuir o sofrimento, diminuir a dor, dar conforto, e tudo isso a gente faz com as mãos. É difícil, mas é muito prazeroso ver as vitórias. Eu amo o que eu faço, de verdade. Boa noite a todos. Em nome do Neurofórum da Baixada Santista, quero agradecer a presença de todo o pessoal aqui hoje, nessa live. Quero agradecer a Eurofarma, que nos está proporcionando essa reunião hoje, e particularmente quero agradecer ao nosso colega, o Dr. Fernando Sendes, conhecido de todos. Eu vou fazer a apresentação dele, mas, sinceramente, eu acho que todos conhecem o professor Fernando Sendes. Ele é professor titular e chefe do Departamento de Neurologia da Unicamp. Ele coordena lá o serviço de epilepsia e ele é editor de revistas, editor associado de revistas de epilepsia, autor de vários artigos, capítulos e livros. Ele é internacionalmente conhecido. E nós ficamos muito gratos, Fernando, pela tua presença hoje. O Neurofórum começou em meados de maio, quando essa pandemia, essa mudança drástica em 2020, nos fez perceber que nós precisávamos de alguma maneira para nos comunicarmos, para discutirmos os casos, discutirmos nossas imagens com os neuroradiologistas, os nossos quadros psiquiátricos com os psiquiatras, enfim, estava todo mundo esparso aí no seu isolamento social. Uhum. Aí criou-se, então, esse Neurofórum da Baixada Santista, vem toda quinta-feira, às 7h30 da noite, e tem sido excelente. E hoje vai ser, assim, muito legal mesmo pelo seu aceite, por tudo que você tem a falar para a gente. Obrigada, professor Fernando, e pode começar, a palavra é sua. Obrigado, Yara, primeiramente pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês, e nós vamos, então, iniciar a apresentação, que vai ser sobre a terapia de epilepsias, né? Mas eu vou tentar fazer uma abordagem bastante prática, e esses são alguns conflitos, assim como, eventualmente, podemos discutir alguma coisa que está off-label e não presente em bulas. E eu vou fazer antes a introdução de alguns conceitos que são conceitos importantes para a apresentação de 3 casos que eu vou discutir com vocês, que incluem um caso em relação à substituição da medicação e 2 outros em início da terapia, com base, então, em novos fármacos antiepilépticos em comparação com os fármacos mais antigos. Bom, todos sabem que os conceitos principais do tratamento são iniciar imunoterapia sempre que possível, visando o mínimo de efeitos colaterais, aderência ao tratamento baseado em respostas clínicas, e tratar até o paciente tenha controle de crise ou toxicidade. Se há uma falha, substituir por um segundo fármaco, e na sequência, eventualmente, por uma terceira ou politerapia, e então, se for o caso da refratariedade, iniciar, então, a investigação para o tratamento cirúrgico das epilepsias. Nossos objetivos são sempre esses: paciente livre de crise, sem efeitos colaterais, em monoterapia, e um esquema fácil a ser seguido. Infelizmente, na vida real, isso não ocorre em grande parte dos pacientes, por conta de vários fatores que nós vamos tentar abordar brevemente aqui. Outra questão que se faz necessária ressaltar é que há um número crescente de fármacos que surgiram, sobretudo, ali no final dos anos 90 e nos anos 2000, a partir
desse milênio, e com isso as opções de tratamento tornam-se bastante diversificadas, hein? Especialmente se nós formos combinar fármacos antiepilépticos. Importante esse estudo que ajudou a delinear alguns conceitos, inclusive o conceito atual da Liga Internacional contra a Epilepsia, que é o conceito de refratariedade, que se baseia basicamente nesse princípio que após a falha de 2 esquemas adequados e com boa adesão e em doses certas, a chance do paciente responder sucessivamente a novos fármacos antiepilépticos, ela cai significativamente, ela não deixa de existir, mas ela cai significativamente, e por isso é definida, então, a epilepsia refratária quando há uma falha no controle de crises após 2 ou mais esquemas adequados para o tratamento. Outra questão que é importante é a classificação das crises em epilepsias na escolha de alguns fármacos antiepilépticos, porque, apesar de nós termos uma variedade grande de fármacos com amplo espectro de ação, alguns são específicos para tipos de crises. É o exemplo da etoximida para ausência, que só vai atuar nesse tipo de crise, e é o exemplo das crises mioclônicas, em que algumas medicações podem melhorar, outras podem piorar. De um modo geral, as crises de início focal, sobretudo em adulto, mas também na infância, são as crises que têm mais refratariedade de um modo geral. Nós temos uma gama ampla de medicamentos que podem atuar bem nas crises focais. Aqui estão listados os principais que nós temos no nosso mercado hoje. Mas quando nós falamos em crise de ausência, eu já comentei, esse número reduz. Etoximida é o que atua só na crise de ausência, enquanto o valproato, classicamente, tem mais amplo espectro e também atua nas crises generalizadas e nos pacientes com epilepsias generalizadas com ausência. Muitas vezes nós temos problemas de tolerabilidade ou outros impedimentos, e aí surgem outras medicações mais recentes, como levetiracetam e topiramato, que podem também ajudar em casos mais complexos. Nos pacientes com mioclonias, os benzodiazepínicos, principalmente o clonazepam, têm a melhor eficácia, mas muitas vezes os pacientes têm outros tipos de crise associados, né? E nesse caso, o valproato, de novo, é uma boa medicação, o levetiracetam, que é um parente, um derivado do piracetam. O piracetam é um medicamento antigo, que ainda segue como uma opção para algumas mioclonias de difícil tratamento. E quando nós falamos nas crises tônico-clônicas, sejam elas crises tônico-clônicas inicialmente generalizadas ou nas crises que evoluem de crises focais, as crises tônico-clônicas bilaterais, aí nós temos os fármacos, em geral, os fármacos de mais amplo espectro, que estão aqui listados para a escolha do tratamento. Mas uma das mensagens importantes é que não há quando você está falando no início do tratamento desses pacientes, os primeiros fármacos a escolher, não há uma diferença significativa naqueles pacientes que vão responder a primeira e a segunda tentativa nos diferentes fármacos, né? A decisão vai basear muito na tolerabilidade e em outros aspectos que nós vamos discutir aqui. E, basicamente, são 3 classes de critérios ou de aspectos que são importantes para a escolha do medicamento. O primeiro se refere ao fármaco por ele mesmo, o segundo, a característica dos pacientes, e, óbvio, em todo meio, nosso meio não é diferente, as condições socioeconômicas, que vai depender do custo e da disponibilização da medicação para quem não tem condições de comprar esses medicamentos. Então, esses são alguns pontos que eu quero passar rapidamente para discutir antes de apresentar esses 3 casos de hoje. Primeiro, são os guias de tratamento. Os guias de tratamento são importantes para qualquer especialidade médica e na neurologia não é diferente. Segundo, mecanismo de ação, perfil de efeitos colaterais, e farmacocinética e farmacodinâmica, que nós vamos tentar ir rapidamente, de uma forma prática, nesses aspectos.
Quando nós falamos de guias de tratamento, nas várias sociedades e vários grupos de expertos, a conclusão, de novo, é que na eficácia propriamente dita, quando nós falamos de epilepsia focal, tirando aquelas questões de fármacos que atuam melhor em crises generalizadas, ausências, né, não há uma grande diferença entre os fármacos, mesmo os fármacos antigos, os fármacos mais recentes. A principal vantagem dos novos fármacos, esses desenvolvidos a partir do final dos anos 90, é que esses são fármacos que têm um perfil farmacocinético e um perfil de interação droga-droga muito mais aceitável e adequado para os pacientes. Outro aspecto que é muito importante, não necessariamente para a escolha da primeira medicação, mas quando você vai escolher uma segunda medicação para substituir a que falhou, ou quando você vai, sobretudo, escolher um medicamento para adição, são os mecanismos de ação. Claro que são mecanismos bastante complexos, mas nós podemos resumir isso nos principais mecanismos de ação, e tirando o que não está disponível no nosso mercado, nós vamos ter esses 5 mecanismos de ação principais, que são os bloqueadores de canal de sódio, o canal de cálcio, os potenciadores do GABA, os antiglutamatérgicos e os que têm um diferente mecanismo de ação, que no caso é o levetiracetam e o brivaracetam, que agem nessa vesícula SV2A. Então, qual a importância disso? Apesar dos fármacos terem diferentes tipos de mecanismos de ação, esses principais mecanismos de ação vão nos ajudar a, se falha um determinado medicamento, eu provavelmente terei mais sucesso se eu escolher para o próximo tratamento um outro mecanismo de ação. Assim como se eu vou associar duas drogas, não faz muito sentido eu associar dois fármacos que está no mesmo grupo de mecanismo de ação. Então, isso vai potencializar os efeitos adversos e não necessariamente trazer benefícios para os pacientes. Outro aspecto que é importante na escolha do fármaco são as reações adversas. Claro que existem as reações tipo B, que são imprevisíveis, mas as reações que nós já conhecemos, não só dos estudos pivotais, mas principalmente depois da comercialização dos fármacos. Nós temos aqueles que que respondem com ajuste da dose, mas outros que vão persistir independente do ajuste da dose e, portanto, muitas vezes é o resultado da falha do tratamento. Então, esse perfil de efeitos adversos que o paciente já tem, as comorbidades, vão ser importantes para escolher esses fármacos ou evitar fármacos. Por exemplo, em pacientes que têm irritabilidade, sintomas depressivos, eu vou evitar levetiracetam, assim como perampanel ou a zonisamida, por exemplo. E pacientes que têm pacientes que têm obesidade, eu vou evitar fármacos que vão piorar essa comorbidade, né? O perfil de efeitos adversos do fármaco também, por si só, vai interferir em, por exemplo, pacientes que têm histórico familiar ou pessoal de cálculo renal, eu vou evitar topiramato, e assim por diante, como está colocado nesse quadro. Então, conhecendo as comorbidades e o perfil dos fármacos antiepilépticos, eu posso traçar um perfil de escolha também baseado nessas comorbidades. Vou dar alguns exemplos, que são, por exemplo, pacientes com diabetes mellitus ou obesidade, talvez um topiramato pode ser mais adequado do que outras medicações, ou pelo menos um neutro que não vai interferir nesse ganho de peso. Eu não vou escolher, por exemplo, um valproato para um paciente obeso ou com diabetes. Pacientes com migrânia, por outro lado, o valproato ou o topiramato pode ser interessante, e assim por diante. Mais importante ainda é evitar os fármacos com pacientes com determinadas comorbidades. E aqui enfatizar que os distúrbios de comportamento e humor, principalmente pacientes com ideação suicida ou pacientes com transtorno de impulso, evitar o levetiracetam, o perampanel e a zonisamida. E a obesidade, como eu já mencionei, evitar esses medicamentos que são classicamente medicamentos que induzem o ganho ponderal,
e podem criar um outro problema para o paciente. Uma questão muito importante ao longo da vida do paciente, dentre outras que nós vamos comentar adiante, é a questão de osteoporose, né? A saúde óssea dos pacientes. Nossos pacientes vão usar essas medicações por muitos anos e, portanto, esses medicamentos vão interferir nessa osteoporose. Então, é bom evitar esses medicamentos. Então, aqui um quadro de um resumo bem rapidamente, o que eu vou preferir ou evitar, dependendo da comorbidade desses pacientes. Outro exemplo de doença bastante comum hoje em dia são a dislipidemia, em que, obviamente, eu usando medicamentos indutores, como a carbamazepina, eu vou estar piorando esse quadro do paciente, então eu preciso escolher uma medicação que está um pouco diferente nesse espectro. É claro que a eficácia da medicação, ela depende de uma série de etapas que são individuais, né? O paciente tem diferenças genéticas e esse passo, desde a injeção até a chegada do fármaco no sistema nervoso central, passa por uma série de mecanismos complexos que são geneticamente determinantes, além de outros fatores. Então, é por isso que alguns fármacos podem funcionar melhor do que outros, né? Mas talvez esse seja um dos dispositivos mais importantes para a discussão de hoje, que é o potencial de interação dos fármacos antiepiléticos. E aqui, nesse contexto, nós vamos ter os fármacos, de novo, lembrando que todos esses fármacos vão ter uma eficácia muito parecida na grande maioria dos pacientes, né? Eu tenho os fármacos que são forte indutores, exemplificado pelos mais antigos, né, que são a fenitoína, carbamazepina, fenobarbital e primidona, sobretudo por atuar no sistema do fígado, né, o P450, e esses medicamentos, eles vão reduzir a concentração de outros fármacos, não só de fármacos antiepiléticos, mas de outros fármacos. Nós temos inibidores, e o grande representante aqui é o valproato, que vai inibir ou aumentar o nível sérico de outros fármacos, e temos aqueles que são indutores ou inibidores fracos, que só em doses mais altas vão ter um efeito nesse metabolismo. E agora, coincidentemente, não coincidentemente, mas propositalmente, esses fármacos que não têm um efeito significativo nesse metabolismo, são fármacos desenvolvidos mais recentemente. E essa é a lista desses outros fármacos. Isso significa que, por exemplo, o aumento do efeito adverso que os pacientes têm quando tem politerapia está relacionado muito à combinação de fármacos antigos que têm metabolização hepática, um diminuindo o outro, ou um aumentando o outro, assim como mecanismos de ação semelhante. Então, se a gente pode observar, por exemplo, não é incomum ver pacientes com associação tipo fenitoína e carbamazepina, ou carbamazepina e fenobarbital. Então, você vai ter um problema não só em relação à autoindução de cada um desses fármacos, mas também porque são fármacos que podem, como a fenitoína e a carbamazepina, também ter mecanismos de ação semelhantes. Outros fármacos também são influenciados pelos fortes indutores. Lembrar que hoje, principalmente com o passar dos anos, é difícil um paciente estar usando uma medicação apenas, então ele vai precisar muitas vezes de antidepressivo, antineoplásico e assim por diante, e esses fármacos vão interferir com o tratamento das outras doenças que o paciente eventualmente tem. Outro ponto muito importante na vida da mulher jovem é o uso dos contraceptivos hormonais, que são influenciados por todos os fármacos que são forte indutores, tá? Mas também alguns fármacos, como a lamotrigina, pode sofrer a influência do anticoncepcional oral, que vai reduzir a concentração desse fármaco de forma significativa. Então, aqui nós teremos que escolher uma medicação que não tem interação com anticoncepcional oral, ou um fármaco, ou mudar o método anticoncepcional. Eu já comentei aqui sobre a questão da dislipidemia, mas é só para lembrar que também a via de síntese do colesterol
passa pelo sistema hepático e, portanto, ele será muito influenciado pelo uso desses fármacos fortemente indutores, que vai potenciar o efeito da dislipidemia. Esse é só para lembrar, esse é um trabalho em crianças, mas isso vale para várias neoplasias, né, que o tratamento quimioterápico é significativamente influenciado por fármacos fortemente indutores, aqui mostrando que a sobrevida de crianças que usaram ou não fármacos indutores ao longo da quimioterapia tem uma diferença significativa. Então, nós precisamos escolher, nessas situações, fármacos que não vão ter grande influência. Outra questão fundamental está na teratogênese desses fármacos. Apesar de todos os fármacos terem um potencial teratogênico, hoje é bem claro que o valproato é o mais teratogênico de todos e é recomendado internacionalmente que seja evitado o uso desse fármaco em mulheres jovens que eventualmente possam ter ideias de procriar. Então, esse fármaco não só vai ter um efeito na teratogênese, mas também esse valproato vai influenciar na cognição das crianças, aqui comparando com vários outros fármacos. Esse estudo avaliou os conceptos aos 3 anos de idade, e foi demonstrado que o valproato, os fetos que foram expostos ao valproato intraútero tinham um QI muito menor, e isso foi confirmado no estudo mais recente, agora com 6 anos de acompanhamento, e que não só o valproato influencia significativamente o QI e outras morbidades cognitivas dessas crianças, e é dose dependente. Então, isso reforça o uso de que esses fármacos devem ser evitados. Outro estudo, agora bem recente, saiu esse ano, mostra que o aumento do risco não ocorre, confirmando que ocorre com o valproato, mas não ocorre com esses fármacos que não haviam sido testados no estudo anterior, e que inclui levetiracetam, oxcarbazepina, pregabalina, topiramato, gabapentina, clonazepam, carbamazepina, em comparação com a lamotrigina, que já tinha sido considerado seguro em relação à saúde cognitiva do concepto. Bom, então, fazendo esse apanhado geral, queria colocar para vocês 3 casos clínicos para discutir assim, essas opções de tratamento. O primeiro é uma mulher de 32 anos, com crises desde os 16 anos, após o parto do primeiro filho. Essas crises eram caracterizadas por sensação de estranhamento, mãos e pés gelados, um calor facial, na sequência perde o contato com o meio, e segundo a acompanhante, apresentar automatismos manuais oromastigatórios, duração inferior a 1 minuto, e com cefaleia pós-ictal, o exame normal, exame físico normal, neurológico normal, e na investigação, uma ressonância normal, com protocolo para a epilepsia, um eletroencefalograma mostrando atividade epileptiforme temporal bilateral. Então, fica claro que essa paciente tem um histórico e uma semiologia clássica de uma epilepsia de lobo temporal não lesional, né? E ela já vem com histórico de ter utilizado alguns fármacos antiepilépticos no passado, em doses adequadas, o ácido valproico, fenitoína, lamotrigina e topiramato sem melhoras ou com efeitos colaterais importantes, e apresentava uma frequência de crises bem elevada, de 8 a 23 crises por mês, com o uso de carbamazepina, 1.200 mg por dia, e clobazam, 30 mg por dia. E nessa evolução, ela teve um diagnóstico de HIV após uma internação por uma pneumonia atípica, e aí foi, obviamente, iniciado o tratamento antirretroviral. Então, essa paciente chega após o diagnóstico da infecção com HIV e vem em uso da carbamazepina junto com o clobazam. A questão que se coloca nós vamos manter essa medicação, nós vamos trocar essa medicação, e por quê? Bom, primeiro,
a medicação não está funcionando. Mas mesmo se essa paciente estivesse livre de crises, eu provavelmente teria que mudar essa medicação, porque claramente estudos demonstram, e a prática também, que o tratamento antirretroviral para essa paciente não irá funcionar muito bem com a carbamazepina devido ao seu poder indutor. Então, a resposta aqui é que sim, nós vamos trocar a medicação. Aqui não está interativa, mas imagina que vocês estão interagindo e aí a pergunta que se faz é, eu vou decidir trocar e qual medicamento eu vou escolher? De novo, eu vou escolher com base em todos esses aspectos que eu comentei. Em primeiro lugar, fenobarbital também é indutor, então vai trocar pela mesma coisa. Segundo, que também a fenitoína também tem indução e também é um bloqueador de canal de sódio e provavelmente não vai funcionar muito bem. A primidona também é um forte indutor, então o valproato, lamotrigina e topiramato já foram tentados, então resta para mim, dos principais fármacos para um paciente com crise focal, na minha opinião, 4 fármacos para se tentar, certo? Então nós vamos ter carbamazepina, oxcarbazepina. Então, de novo, lembrando que a oxcarbazepina é um indutor fraco, mas se eu precisar usar uma dose muito elevada, ele vai ter um efeito indutor. Então, como essa paciente já é refratária a fármacos prévios, eu provavelmente não vou escolher a oxcarbazepina por essa razão. A gabapentina poderia ser uma opção, mas em geral ela não é tão eficaz na experiência que todos nós temos em tratar pacientes com crises focais. Eu escolheria entre a lacosamida, o levetiracetam, para o tratamento dessa paciente. Aí nós vamos levar em conta várias outras questões, como disponibilização e custo do fármaco. Nessa paciente específica, foi indicada a retirada da carbamazepina, introdução do levetiracetam, mantendo o clobazam como estava, e houve uma melhora significativa na frequência das crises dessa paciente, sem interferência com o tratamento antirretroviral. O próximo caso clínico é uma mulher de 23 anos com crise tônico-clônica ao despertar e mioclonias. Lembrando que essas mioclonias quase nunca os pacientes referem de cara, você tem que perguntar por elas, né? E o EEG, depois de uma privação de sono, mostrou atividade epileptiforme generalizada, de tipo polispícula e ondas lentas de projeção generalizada, e o diagnóstico ficou como epilepsia mioclônica juvenil. É uma paciente que já chega com o seu plano de engravidar, e aí foi orientado o uso de ácido fólico, e a questão é qual fármaco escolher. De novo, fica fácil dentro dos aspectos que nós comentamos, que apesar de, sabidamente, o ácido valproico, ou valproato, ser um dos melhores medicamentos no controle desse tipo de epilepsia, das crises nesse tipo de epilepsia, porque vai ajudar na mioclonia e, ao mesmo tempo, vai controlar, na maioria dos pacientes, as crises tônico-clônicas generalizadas. Mas, nesse caso, eu, assim como vários especialistas, não consideramos isso como primeira escolha pelo risco de teratogenicidade e prejuízo cognitivo do concepto. Quais seriam as escolhas para tentar esses pacientes, as escolhas mais seguras? Seriam o levetiracetam, lamotrigina. Lamotrigina, lembrar que a lamotrigina pode, em alguns pacientes, piorar as mioclonias. Se são pacientes que têm mioclonias muito frequentes, muitas vezes ela pode não ser uma boa opção, mas, na minha opinião, seria uma dessas duas medicações, e nesse caso, como tratamento, logo que a paciente veio com o diagnóstico, o tratamento inicial, na minha opção, foi, nesse caso, o levetiracetam. O terceiro caso é outra faixa etária, um senhor de 72 anos que é dislipidêmico, tem hipertensão arterial e teve um infarto em território cerebral média direita, uma paresia esquerda. Esse paciente, após um tempo, desenvolveu crises focais com clonias no braço esquerdo e teve uma crise tônico-clônica bilateral. Ele veio trazido para o pronto-socorro e foi o primeiro episódio dele, ou seja, o paciente não tinha história
prévia de crises epilépticas, né? E foi feita a avaliação, e esse paciente estava bem, o eletro mostrava só uma alteração lenta no hemisfério direito, sem atividade epileptiforme, e aí a decisão é se nós vamos tratar ou não tratar esse paciente. Esse é um outro conceito que mudou recentemente. Antigamente, para ter o diagnóstico de epilepsia, nós teríamos que ter mais de uma crise não provocada em um período maior do que 24 horas. Nesse é um caso específico em que eu tenho um paciente com uma idade um pouco mais avançada, que tem uma lesão epileptogênica, tem uma alteração no exame neurológico, então a chance desse paciente ter uma segunda crise é alta. Então, mesmo sendo a primeira crise, a recomendação hoje é iniciar o tratamento para esse paciente a partir da primeira crise. Quais seriam as opções interessantes? De novo, eu vou evitar medicamentos que vão interferir na dislipidemia desse paciente, vou evitar medicamentos que tragam muita sedação para esse paciente, e entre as principais, nós teríamos aqui 3 exemplos: lamotrigina, gabapentina ou levetiracetam. Há vários estudos, eu vou colocar um dos estudos aqui. Muitos dos estudos em pacientes com crises focais usam a carbamazepina como comparador, por ser um remédio já bastante antigo, bastante utilizado e muito eficaz para o controle das crises, não? E nesse caso, esse ensaio randomizado testou essas 3 medicações em comparação, e o levetiracetam e a lacosamida foram significativamente melhor em termos de retenção e também em termos de controle de crise desses pacientes, né, por conta dos efeitos adversos. É claro que é uma população que já está usando vários outros fármacos e, portanto, você precisa de um fármaco que tenha uma menor interferência com esses efeitos adversos, né. Em falando do levetiracetam, talvez um dos principais, apesar dos vários aspectos positivos, é lembrar dos principais, dos possíveis efeitos no humor, sobretudo na depressão, que eu já comentei anteriormente. Esse estudo, por exemplo, mostra que os efeitos comportamentais e psiquiátricos foram significativamente maiores naqueles tomando levetiracetam e zonisamida do que qualquer outro fármaco antiepilético. Mas antes disso, é importante lembrar que a depressão e outros transtornos de humor são muito frequentes em epilepsias, principalmente em epilepsias focais e principalmente em epilepsia do lobo temporal. Esse estudo interessante fez uma avaliação com uma ferramenta para tentar predizer os efeitos adversos psiquiátricos, e aqui principalmente depressão e ideias suicidas em pacientes usando levetiracetam. E aumento dos efeitos adversos estava relacionada em pacientes que já apresentavam antes história prévia de maior privação social, depressão, ansiedade e uso de drogas recreativas. Quando esses 4 fatores estavam associados, aumenta muito a chance desses pacientes apresentarem efeitos adversos sérios. Então, esse é um tipo de alteração em que nos leva a dizer que o levetiracetam deve ser evitado em pacientes que têm esses antecedentes psiquiátricos com histórico de ideação suicida principalmente. Então, isso faz com que ele deixe de ser a primeira opção nessa situação, e isso talvez seja um fato muito importante para que você tenha maior sucesso no tratamento. Então, mais ou menos concluindo, talvez tão importante quanto o mecanismo de ação, o tipo de medicamento para cada tipo de crise, é evitar fármacos de acordo com algumas comorbidades desses pacientes. Então, resumindo, distúrbio de comportamento e humor, levetiracetam, zonisamida, penapanel, obesidade, evitar o valproato, gabapentina e pregabalina, alterações cognitivas, topiramato, fenobarbital, litíase renal, topiramato, e osteoporose, todos esses grandes metabolizadores, indutores do metabolismo hepático, é muito importante evitar, assim como diabetes e obesidade, para evitar o valproato, e mulheres em idade fértil,
que planejam a gestação, valproato também deve ser evitado. Pacientes que estão em uso de diurético, lembrar que a oxcarbazepina, principalmente, mas também a carbamazepina, vão apresentar uma incidência muito maior de hiponatremia significativa, com muitos efeitos clínicos, e isso deve ser evitado se o paciente é hipertenso e usa inibidores da ACE. Então, enfim, finalmente, a escolha da primeira medicação ou da medicação de adição vai seguir esse algoritmo, que é o tipo de crise, fatores relacionados ao paciente, que nós já comentamos, né? E aí, se é a segunda medicação, eu vou depender de qual medicamento ele utilizou para tentar escolher um outro. Então, se o primeiro falhou, devido a efeitos adversos, se forem efeitos idiosincráticos, como o Steven Johnson, eu vou evitar fármacos que tenham estrutura similar a esse fármaco anterior, para evitar uma reação cruzada. Se falhou por outros efeitos adversos do sistema nervoso central, escolher fármacos com modo de ação diferente, ou uma nova geração que vai diminuir a chance desses efeitos colaterais. Mas muitas vezes o fármaco também não funcionou porque não controlou as crises. De novo, importante tentar um fármaco com mecanismo de ação diferente, em monoterapia ou em adição, para que eu tenha uma maior chance de sucesso no tratamento desses pacientes. Em resumo, os fármacos convencionais ou antigos e os novos fármacos têm uma eficácia semelhante, e o que pesa na balança é a tolerabilidade, os diferentes mecanismos de ação que vão aumentar a chance, eventualmente, de controlar com a troca do medicamento, e o perfil farmacocinético mais favorável desses fármacos mais recentes. Mas, infelizmente, não existe bala de prata, sempre nós vamos ter problemas, e aí é que vem o manejo clínico para tentar controlar esses aspectos. Muito obrigado pela atenção de todos, e aí, se vocês tiverem alguma pergunta, nós podemos discutir. Fernando, muito obrigada, excelente revisão aí de todo esse material que, na vida prática, né, a gente está sempre precisando revisar, né? Entrou um paciente novo, você é aquela receita especial para ele, né? Então, eu queria saber, por exemplo, com os pacientes jovens que fazem academia e usam anabolizantes, essas drogas, o que você tem que fazer especial de ajustes para ele? Por exemplo, quando ele tenta aumentar a massa muscular, então o peso dele tem muito pouco de gordura, na verdade tem muita massa muscular, como é esse ajuste? Então, esse ajuste ele se torna muito mais difícil com esses fármacos antigos que são fortes indutores do metabolismo ou que sofrem efeito da metabolização hepática, porque são dois efeitos, né? Eu acabei falando muito mais do medicamento induzindo o metabolismo de outras drogas, mas tem a questão desses medicamentos serem metabolizados por esse sistema. Então, eles não só interferem com outras drogas, mas eles sofrem interferência de outras drogas que vão afetar isso. E os anabolizantes vão alterar esse mecanismo de vários, esse metabolismo de vários desses fármacos. A outra é a questão da distribuição. Medicamentos que se ligam muito à proteína, como fenitoína e mesmo carbamazepina, mas esses vão estar também mais afetados com a diferença de ganho de massa muscular, perda de gordura, etc. Então, nesses fármacos mais antigos, vira um pesadelo, principalmente se o paciente tem um ganho de massa ponderal muito maior. De novo, nessa situação seria mais fácil você manejar os fármacos que têm uma bioequivalência, que tem uma biodisponibilidade, mais adequada, que não sofrem metabolização hepática e que tem uma liberação, uma excreção em grande parte da droga não metabolizada. Então, esses medicamentos você vai ter muito mais facilidade de manejar a dose, né? Fora isso, é basicamente a questão de controlar a dose à base da resposta, né? Então, aumentou as crises, eu vou tentar aumentar a dose,
e vendo sempre a questão do efeito colateral. Mas na grande parte das vezes, se eu estou fazendo isso, e o paciente não tá melhorando, e está só tendo mais efeitos colaterais, eu vou tentar trocar por um fármaco mais recente. Perfeito, obrigada. Tem uma outra pergunta aqui também sobre pacientes que fazem cirurgia bariátrica. E aí, como isso pode alterar a absorção das drogas antiepiléticas? Ótimo. Então, de novo, a absorção dessas medicações, dos fármacos mais antigos, vai ser mais influenciada. Então, e outros fármacos que têm muita interação no sistema gastrointestinal, ou que podem causar muitos efeitos gastrointestinais, um grande exemplo é o valproato. Então, não é incomum que os pacientes vão ter mais náusea, mais intolerância para tomar o medicamento, por conta dessa característica dessa interferência. Alguns medicamentos também sofrem muita interação com alguns alimentos, né? Então, carbamazepina é um grande exemplo, e isso pode ter influência nesses pacientes. Mas, de um modo geral, de resto, vai ser igual para a maioria desses pacientes. Alguns fármacos vão ter, digamos, uma absorção mais rápida, e são geralmente os fármacos que são mais recentes e você consegue dar menos tomadas, e eles têm uma disponibilidade mais rápida, né? Também não se ligam tanto à proteína, não sofrem tantas influências com os alimentos. Perfeito, obrigada. Tem também uma pergunta a respeito da interação do levetiracetam com quetiapina, se haveria essa interação e como trabalhar com ela. Então, a quetiapina, veja, é complicado já, porque se o paciente está precisando da quetiapina, é porque ele tem, geralmente, um transtorno psicótico ou de uma ansiedade grave, né? E, às vezes, uma depressão complicada. Você não vai usar quetiapina, geralmente, por outras razões, no contexto da epilepsia. Então, em primeiro lugar, esse é o tipo de paciente que eu evitaria usar o levetiracetam. Tá? A interação farmacológica propriamente dita, se a dose da quetiapina não é muito alta, não teria grandes problemas. Mas o meu maior problema, assim, a minha opinião pessoal, é muito mais o racional de usar esse medicamento num paciente que já tem uma comorbidade psiquiátrica. Eu evitaria. Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui também sobre a epilepsia catamenial, se existe alguma preferência de droga e como utilizá-la, como ajustar. Certo. A preferência exatamente não tem. Uma das coisas que a gente pode fazer é usar a medicação intermitente. Isso você acaba usando para aqueles pacientes que têm um espectro muito, assim, intenso, né, da epilepsia catamenial. Então, realmente aqueles pacientes que têm muito poucas crises fora do período catamenial e tem muita crise no período catamenial. Então, uma das possibilidades é você adicionar o medicamento intermitente, logo antes e até passar o período menstrual. E a medicação ideal para esse tipo de tratamento é o clobazam. Tá? Então, geralmente, você deixa uma medicação de base e usa o clobazam para fazer esse uso intermitente. Um excelente medicamento adicional intermitente. Agora, o mais importante é evitar. E o principal medicamento que eu evitaria é o ácido valproico, porque além de ter aqueles efeitos que eu já comentei, ele também interfere no ciclo ovulatório, ele está relacionado com ovários policísticos, e são pacientes que muitas vezes vão, além de ter mais retenção de líquido, né, que é uma coisa que o valproato pode dar, então eu evitaria o valproato em pacientes que têm uma epilepsia catamenial. E se é uma catamenial mais grave, eu usaria o clobazam de forma intermitente. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, que é como fazer uma troca de medicação de uma maneira mais rápida? Se precisa trocar rapidamente, como fazer isso? Então, essa
essa é uma questão que é bastante individualizada, tá? Quando que você quer trocar rapidamente a medicação? No paciente que está tendo muita crise, geralmente é no contexto hospitalar, tá? Ou é um paciente que tem muita morbidade, né, com essas crises. Então, essa troca rápida, se é um ambiente hospitalar, normalmente a gente vai fazer um load da medicação que for escolhida, né? Você vai literalmente intoxicar o paciente antes, para depois ele sair protegido dali. Mas no consultório, no dia a dia, o que você quer fazer uma troca mais rápida, o grande coringa, de novo, nessa troca, é usar o clobazam como ponte para evitar que o paciente tenha grandes pioras de crise. Então, por exemplo, ele está usando o medicamento A, e você quer passar o B, mas quer ir um pouco mais rápido, eu adicionaria o clobazam nessa fase de transição, porque ele vai ter um início de ação rápido e vai permitir que você faça essa troca muito rápida. Mas, de um modo geral, eu evito a troca rápida da medicação, porque ela é muito mais complicada do que você fazer uma transição mais lenta desses medicamentos. Então, bom, Fernando, eu acredito que as perguntas foram essas mesmo. Só posso te agradecer mais uma vez por comparecer aqui ao Neurofórum e para a Eurofarma, né, que permitiu a gente fazer um Neurofórum aí batendo 150 participantes. Então, os 150, se quiserem continuar vindo nas nossas reuniões, que são sempre às quintas-feiras, basta me mandar um e-mail, entrar em contato comigo, e será um prazer receber o pessoal aí, tá? Muito obrigada para a Neurofarma. Fernando, não tenho palavras para agradecer, e a todos eu desejo uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pela audiência. Tchau. Tchau. O que eu tentei fazer nesse ensaio, nessa série de fotos, era tentar transmitir a energia, que tivesse uma realidade e que fossem de verdade. É uma mão mais apurada, é um gesto de carinho, é um fazer alguma coisa de uma maneira mais leve para o paciente. Nem sempre vamos oferecer a cura, mas no mínimo temos que diminuir o sofrimento, diminuir a dor, dar conforto, e tudo isso a gente faz com as mãos. É difícil, mas é muito prazeroso ver as vitórias. Eu amo o que eu faço, de verdade.